Sei que tem pessoas com problemas muito maiores que os meus, mas não posso deixar de desabafar o que vem acontecendo comigo, no meu casamento com um alemão. Ter relacionamento com um gringo nem sempre é fácil, e ter relacionamento com um alemão é um desafio enorme. Então aqui vai a minha pergunta para vocês. Vocês acham normal um homem ler 9 livros em 3 semanas? Pois é, esse é o problema aqui de casa. Tô de saco cheio do meu marido alemão. O homem só fica lendo o tempo inteiro, não conversa, não interage, não nada. Quando quero conversar ou fazer algo junto, ele diz sempre que tá cansado, daí deita no sofá e vai ler novamente. Nas férias, ele leu mais de 20 livros em 4 semanas, sim, eu contei um por um. Fim de semana aqui em casa, só dá ele deitado lendo, não faz nada diferente disso. Eu acabo saindo sozinha com as amigas. Chega lá, os maridos delas estão juntos e eu sozinha. O povo já tá rindo de mim, me zoando, pois sempre estou sozinha nos encontros de casais. Me disseram até que ele pode estar com depressão, mas eu duvido. Se eu reclamo, ele faz escândalo dizendo que está cansado. Me dá preguiça tentar conversar com ele. Quando ele quer falar comigo, eu já não quero mais, pois já me irritou demais depois de tanta história relacionada a livro. Nossos amigos estão me cobrando, dizendo que isso não é normal. Mas o que eu posso fazer? Vou rasgar todos os livros e forçar ele a vir comigo? Meu casamento está em crise por causa da leitura excessiva dele. Quando tiramos férias, ele tinha 15 livros na mala de viagem. Leu tudo e trocou os livros nos hotéis que passamos. Eu chuto que ele leu uns 25 ou 26 livros durante a viagem. Quando eu pergunto ou confronto, ele não assume o quanto leu. Ele teve que trocar de óculos porque o grau aumentou muito e eu vivo dizendo que é por causa do excesso de leitura. Ele foi proibido de ler no trabalho durante o horário de expediente. Ele ficou com o computador ligado e lendo e o trabalho todo por fazer. Logo chamaram a atenção dele por lá. Ele tem a coragem de ir para a praia com um livro para ler e não entra na água porque o livro é mais importante de tudo. Até em churrascos lá no Brasil ele ia sempre levando um livro junto. E no outro dia veio falar que acha que o povo brasileiro lê pouco, que ele observou que ninguém tem um livro à mão para se distrair e me perguntou o porquê disso. Ai, gente, eu respondi logo, porque a gente tem mais o que fazer, a gente tem coisas melhores para se divertir. Ele não tem tempo para nada. E quando coincide dele ter vontade e eu ter paciência, é quando acontece a famosa rapidinha. E logo em seguida ele levanta dizendo que vai se lavar e não volta mais. E vai fazer sabe o quê? Vai pro escritório ler. Já rasguei alguns livros, joguei na lareira, mas resolveu só por um dia, porque depois volta tudo de novo. Um dia deixei ele em um canto do shopping me esperando, porque eu tinha que terminar de fazer umas compras, coisas que a gente precisava aqui para casa. Depois eu vi ele com tanto livro que resolvi fazer uma sacanagem com ele, porque eu já estava de saco cheio. Fui para casa sem ele ver, cozinhei, arrumei, fiz tudo. Quando começou a ficar tarde, ele percebeu, ele me ligou de lá do shopping perguntando se eu ia demorar muito porque já estava fechando o shopping. Ele nem viu o tempo passar, ficou lá num canto lendo, me esperando. Quando chegou em casa, me pediu desculpas e disse que viu o mal que ele estava me causando, mas depois seguiu para o escritório e continuou lá lendo. A maioria dos livros é de fantasia, outros de romance, tipo um outro lá de planeta, cheio de dragão, guerra, tudo coisa sem fundamento. O homem é uma enciclopédia ambulante. Tudo que pergunta ele sabe. Ele era até um bom marido, mas hoje, se saio e fico fora uma noite, ele nem percebe, porque vive enterrado nos livros. Dorme na biblioteca dele, entra na sexta e só sai na segunda pro trabalho. Eu fico até com dó e levo água e comida, porque o banheiro tem lá dentro da biblioteca. Já dormi muito com ele lá, hoje em dia cansei. Ele sempre ficava lá lendo. Desde o ano novo não dormimos mais juntos e para mim acabou o casamento. Os livros venceram porque eu já perdi todas as minhas forças. Alguém aí já passou por isso? A amiga que contou a história, uma coisa é fato.
E não dá para ninguém negar, o brasileiro realmente lê muito menos que o europeu. No geral, não temos o hábito de leitura e para quem não gosta de ler, eu acho até que pode parecer absurdo alguém que se dedique tanto à leitura. Vou falar por mim, eu gosto de ler, mas nos últimos anos eu tenho lido pouco. Meu gringo também gosta de ler e lê muito. Eu, particularmente, não acho nenhum absurdo ler demais. Geralmente, quem lê muito sabe conversar sobre tudo e quer também estar perto de pessoas que têm algo interessante para conversar. Será que você está sendo essa pessoa interessante? Outra coisa que é preciso questionar é se ele não tem alguma síndrome, um distúrbio, algum transtorno. Porque, por tudo que você disse, talvez ele tenha dificuldade de interação social. E por isso, prefere os livros ao invés de sentar com amigos e bater um papo. Eu só acho um motivo bem fútil pedir o divórcio por causa disso. Mas ao mesmo tempo, parece que vocês dois são de mundos diferentes. E isso não precisa estar casado para saber. Creio que no namoro você já devia ter percebido, mas resolveu passar por cima. Porque quando a gente ama e não quer enxergar as incompatibilidades que no futuro podem vir a se tornar um grande problema. Tenta fazer uma terapia de casal, ou quem sabe ler os mesmos livros que ele. Vai que você se encanta. Pelo menos você terá um assunto para conversar, um assunto que ele realmente se interesse. É isso. Ou então ele vai ter que ler os papéis do divórcio, pelo que eu estou entendendo. Eu, se eu fosse você, daria uma segunda chance, até porque as pessoas são diferentes e não tem nada de errado nisso. O que você tem que fazer é tentar conciliar, ou tentar remediar, e não transformar isso em um grande problema. Problema para mim é ter câncer, é ter um marido que perdeu o emprego, é ter prestação de casa atrasada, é faltar comida na mesa, sem querer desmerecer ou diminuir a sua dor, mas já vi divórcios acontecendo por problemas reais, e não acho que esse seja o seu caso. Tente o seu melhor, planeje na agenda um dia e horário para vocês dois. Nesse dia não tem livro, não tem escritório, e no resto da semana ele é livre para fazer o que quiser. É só uma questão de vocês dois acordarem isso. Dessa forma fica bom para os dois, e ninguém deixa de fazer o que tem vontade. A gente não pode casar e achar que o outro tem obrigação de gostar das mesmas coisas. Respeito mútuo e bom senso é a chave para problemas como esse. Fica a dica. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem um conselho ou uma história como essa para contar, comenta aí embaixo. Um abraço e até a próxima.